Bom, gente, estamos iniciando hoje o nosso programa das quartas-feiras, como eu já havia anunciado, que nas quartas-feiras também nós iremos ter o programa que estávamos fazendo nos sábados, Verdade Absoluta. Então, estamos iniciando nessa quarta-feira, Verdade Absoluta. E no próximo sábado também, Verdade Absoluta. Resolvemos colocar dois assuntos para ficar melhor para os nossos ouvintes. Gente, estamos começando mais um programa Verdade Absoluta, agora também nas quartas-feiras, à noite. Por gentileza, se inscrevam no nosso programa, no nosso canal, e lembrem-se de ativar aquele sininho, que tem abaixo, para que o YouTube notifique vocês sobre os meus novos vídeos. Se gostar do vídeo, dê uma joinha e um like, ok? Então, por gentileza, não se esqueçam de ativar o sininho e de se inscrever em nosso canal no YouTube, tá ok? Bom, e vamos ver hoje a pergunta que Patrícia tem para fazer, onde nós vamos basear o assunto desta noite, desse momento, em o nosso programa Verdade Absoluta. Professor, então para iniciar hoje, a gente vai fazer um seguinte questionamento. O que é o purgatório? Onde ele fica? Todos precisam passar pelo purgatório após a morte? Adultos e crianças no mesmo momento, da mesma forma? A pergunta que eu deixo para o professor. Bem, gente, purgatório, né? Quem não ouviu já falar sobre purgatório? Purgatório, essa palavra não se encontra nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Nem na Bíblia Sagrada Católica, nem tampouco na Bíblia Evangélica. Nenhuma Bíblia tem essa palavra purgatório, não que eu conheça. A palavra purgatório, que é um termo usado do verbo purgar, expurgar, tirar, e vem do latim, da Vulgata, não é? A palavra purgatório deriva-se do latim, da Vulgata, purgar ou expurgar. Purgar, limpar. Expurgar, tirar. Que quer dizer limpar, purificar, extrair da carne ou do espírito o pecado. Este termo verbal, purgatório, não se encontra em nenhum lugar do texto bíblico e nenhuma sustentação bíblica dá apoio ao purgatório. Eu gosto de usar sempre o termo grego stoicheia, que deixa bem claro esta palavra grega, stoicheia, doutrina fraca, pobre e sem sustentação. Assim é a doutrina do purgatório criada por Roma entre mais ou menos os séculos 12 e o século 13, depois de Constantino, da conversão do imperador Constantino, que foi imperador romano. Ele resolveu aceitar o cristianismo e Roma passou a adotar o cristianismo. Só que depois da morte aí do imperador Constantino, as coisas mudaram. A ganância, pelo dinheiro, eles começaram a ver que as pessoas estavam aderindo ao cristianismo e as pessoas se afluíam, se aglomeravam atrás da doutrina do cristianismo e acharam uma coisa fantástica, aquela coisa maravilhosa, e eles viram nisso daí que podiam ter lucro. Constantino já não existia e a Igreja Católica começou a adotar, Roma começou a adotar essa prática das chamadas indulgências. Quem nunca viu falar, da famosa indulgência, que é a prática de receber ou de pedir, exigir
dos fiéis algum dinheiro em prol do benefício próprio da igreja. Igreja, digo eu, romana. A palavra herética, purgatório, foi criada no início do cristianismo depois da morte de Constantino, imperador romano, que havia se convertido ao cristianismo aproximadamente entre os séculos 12 e 13. Já falamos. Segundo a afirmação do historiador Jacques Le Goff. Ele afirma que isso aconteceu mais ou menos aí por volta dos séculos 12 e 13. A palavra grega kataros denota o sentido mais perfeito de purgatório, que quer dizer puro. O que seria o purgatório na realidade? Seria a pureza da alma, a pureza do espírito, a pureza de uma forma abrangente. Isto é, o indivíduo, quem não peca, não é verdade? Então os pecadores mais ou menos, aqueles que pecavam menos ou pecavam mais, teriam que passar pelo purgatório, já que não existe ninguém que seja perfeito ou passe daqui para melhor, isto é, daqui para o outro lado da eternidade, que não necessite de se purgar, de se purificar, porque todos são pecadores, todos pecaram, diz Paulo, todos pecaram, não é? O texto de Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí vem a doutrina do purgatório, isto é, Roma viu que isso seria uma forma fácil e lucrativa de ter dinheiro fácil, e aí começou a lucrar em cima da doutrina do purgatório que eles inventaram, que eles criaram, essa doutrina fraca e sem sustentação bíblica, e através do medo, olha, se você pagar uma certa quantia que eles estipulavam, você está livre do purgatório. E o que seria o purgatório na realidade? Bom, na história, a gente sabe que purgatório seria como se fosse um grande caldeirão, imenso, enorme, onde as pessoas seriam mergulhadas neste local. E ali, dentro daquele grande caldeirão, havia muito fogo purificador. Isto é, as pessoas mergulhariam ali, se queimariam, purificariam as suas almas, o seu espírito, e estariam prontas para habitar os céus. Purgatório, onde se purga, onde se expurga, onde se tira o pecado de alguém. Todos teriam que passar pelo purgatório, todos teriam que se purificarem, se queimarem, pegar fogo, sofrer, para que pudessem se livrar da culpa do pecado e não chegar na presença de Deus impuros, imperfeitos e pecadores. Então, o purgatório nada mais é do que um caldeirão de purificação através do fogo, já que nós sabemos que o fogo tudo purifica. Só que essa doutrina fraca, não é? Essa premissa de que as pessoas poderiam realmente se purificarem e chegar à presença de Deus perfeitas e limpas, é uma furada, é um barco sem fundo, onde muitas pessoas, milhares e milhares, passavam por essa situação, acreditando que pagando alguma coisa não passariam por essa situação. A doutrina romana do purgatório estipulava uma quantia, e se você não quisesse passar pelo purgatório, se você não quisesse ser purgada, você teria que pagar uma certa quantia, um valor que eles estipulavam, em dinheiro, em propriedades, em terras, até porque nós sabemos que o Império Romano, nessa época, o Império já religioso, eles adquiriram muitas e muitas e muitas terras. E a gente sabe que naquela época o Império Romano, isto é, a Igreja Romana,
através do cristianismo, ela adquiriu muitas terras. Hoje a Igreja Romana, hoje o Vaticano e todo o clero romano possui muitas terras em várias partes do mundo. Onde é que Roma não tem terra? Em Paulo Afonso ela tem. Lá de onde eu vim, de Caruaru, a Igreja Romana tem muito mais de 40% de toda a terra de Caruaru. E em todos os lugares do mundo, da Europa, principalmente nas Américas, e com exclusividade na Europa e na América Latina e América Central, há este monopólio, este poderio de Roma, quanto à questão de terras que eles adquiriram ao longo dos anos através do maldito purgatório que eles inventaram para amedrontar as pessoas. A palavra grega kataros denota o sentido mais perfeito de purgatório, que quer dizer puro. Ora, se o purgatório fosse uma verdade, o sacrifício de Cristo Jesus seria inválido. Para que Jesus viria ao mundo se havia purgatório? Para que o sacrifício de Jesus na cruz? Para que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, como diz o texto de João, amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna? Então seria uma furada. Nós estaríamos embarcando num barco furado. Então seria uma mentira, não é? Uma mentira, o sacrifício de Jesus. Bastava um indivíduo passar pelo purgatório. Então para que Jesus? Para que cruz? Para que sacrifício do Filho do Altíssimo se o purgatório resolvia? E você quer saber mais? Nem precisaria passar pelo purgatório se você pagasse. Então, o Império Romano, ele adotava um tipo de diploma, você pagaria aquele valor, receberia aquele diploma, um certificado que habitaria os céus, você teria passagem direta, sem passar pelo purgatório. Você teria uma passagem livre. Você pagava X em dinheiro e teria salvação gratuita, de graça, e não passaria pelo fogo, não precisaria se purgar, se purificar, bastaria pagar. Pagou, tranquilo, estás livre, cristão, do fogo do purgatório. Mas o pior disso é que as pessoas inocentes, ora, isso foi numa época medieval, nós sabemos, né? Entre o século XII e XIII, ali aquela época antes das cruzadas, as pessoas eram fracas de mente, as pessoas não tinham conhecimento da verdade de nada, até porque quem abriu um pouco mais do entendimento delas foi Lutero, um monge católico. Quando ele fez a reforma protestante, isso culminou com a questão de derrubar alguns dogmas, algumas teorias falsas, algumas doutrinas heréticas de Roma. Foi o próprio Lutero, que era professor catedrático da própria Universidade Católica, onde ele levantou aí cerca de mais de 70 teses, derrubando os conceitos do Vaticano através da bula papal. Então nós vimos aí que o purgatório nada mais é do que uma grande mentira, na premissa de que pode purificar desde que você pague. Aí eu pergunto, e por que não ser purificado de graça? Mas não podia, você tem que pagar um valor. Então você estaria pagando pela sua salvação, quando vai de encontro à palavra de Deus, que diz que o dom de Deus é um dom gratuito. Jesus nos deu salvação de graça. Não custou nada para você, para mim, para ninguém. Custou para o Filho de Deus, porque sofreu na carne, na matéria, sofreu no Espírito, foi crucificado, dependurado numa cruz, e a Bíblia diz que a morte de cruz era uma morte de maldição, porque Paulo diz, maldito todo aquele que for dependurado no madeiro, porque era uma cruz, era uma morte lenta na cruz, você ficava dependurado ali várias horas,
por várias horas e adormecia o seu corpo, você se esvaía em sangue, porque se demorasse a morrer, eles furavam o seu lado para que o sangue jorrasse. Muitos, por demorar, por ter um corpo robusto, eles quebravam com a marreta os artérios, as partes do corpo, como joelhos e outras partes, e furavam a pessoa com lança para que a pessoa morresse, principalmente quando o indivíduo demorava a morrer. Então era uma morte crucial, era uma morte de tortura. As aves do céu, aves de rapina, vinham, arrancavam os olhos, beliscavam o indivíduo. Ele estava exposto ao sol da tarde, naquele calor de mais de 45 graus, Oriente Médio. Era uma morte horrenda. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, segundo o que está escrito lá na palavra de Deus. Quem escreveu foi Paulo. Então nós vimos aí que o sacrifício da cruz custou a Jesus a própria vida, a própria existência sua. E antes de ser crucificado, foi açoitado, uma coroa de espinho na cabeça. Então, quanto custou a Jesus a minha salvação, a tua salvação? Foi um preço horrendo, que não tem palavras em nenhum dicionário que possa descrever a grandiosidade de tão grande amor. Por isso que o verbo faz uma colocação que não tem medida. Deus amou ao mundo de tal maneira. Essa palavra de tal quer dizer, no grego, que não se pode comensurar, não se pode medir. Está além do que se você possa imaginar. E veio Roma e criou essa baboseira, essa conversa mole de purgatório, mas nós sabemos que aí foi a questão de lucro para se beneficiar com o poderio do dinheiro. E Jesus disse: o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que se sequestra, se mata, se trafica, por causa de quê? Do dinheiro. O dinheiro é a coisa mais horrenda e terrível que tem na face da terra. Pelo dinheiro se faz tudo, por pouco ou por muito. Essa é a questão do purgatório. E Patrícia também aí, ela tocou num assunto fundamental. Aí eu vos pergunto, eles falavam que precisava se purgar, precisavam ser purificados através do purgatório, os pecadores. E por que as crianças? E por que eles incutiram na mente dos pais que as crianças que não se batizassem seriam pagãs e que teriam que passar também pelo purgatório? Bom, primeiro o batismo nós vimos aí. O batismo, e ainda hoje, é pago. Você não vê nenhuma igreja cristã, genuinamente, uma igreja cristã, cobrando por batismo. Mas a igreja católica, ela cobra por batismo. Então, uma forma fácil de lucrar. As crianças, todas elas, têm que passar pelo crivo do batismo. Dinheiro. Imagine quantas crianças, já que naquela época ninguém usava pílula anticoncepcional, ninguém usava o problema do aborto, as pessoas tinham filho à vontade, 10, 12 numa casa, e todas tinham que pagar pelo batismo. Você já imaginou o lucro? Se não bastasse as crianças se batizarem e a igreja romana ter esse lucro, os pais teriam que pagar pela salvação, tanto mãe como pai, e quem fosse adulto, para ter vida eterna. Pagava. Então aí você já vê que a coisa é realmente é um barco furado, é uma hipocrisia terrível. E nós podemos dizer o seguinte: quem gostaria de ser queimado no purgatório para purificar ou para se purificar? Ninguém, é claro. Você gostaria? Quem quer passar pelo fogo? Quem não pagaria para não passar por isso? Todo mundo.
Não havia ninguém que dissesse eu não pago, todos pagavam, porque foi incutido na mente deles que eles tinham que pagar, senão passariam pelo purgatório. Então, o que fazer para não passar pelo caldeirão de fogo, para se purificar dos seus pecados, aquele caldeirão flamejante e ardente de fogo? Tão somente pagar. Pague, você não passará pelo caldeirão de fogo. Ao contrário, irá direitinho para o céu. Era assim que dizia a doutrina romana. A purificação através do purgatório. O purgatório, inventado por Roma, procura invalidar o sacrifício de Cristo na cruz e negar a sua eficácia e a sua infinita graça. Outra coisa, eu gosto muito de citar o grego. A palavra grega, charisma, paralabano, quer dizer receber de graça. É o que está no texto de Paulo. Charisma, paralabano. Você recebe salvação gratuita. Nada lhe é cobrado. Jesus, ele diz lá nos evangelhos, de graça recebeste, de graça dai. Muito embora, meus queridos ouvintes, a gente sabe que infelizmente, não só a Igreja Católica Romana embarcou nessa furada, nessa invencionice, nessa premissa de purificação que nada leva, porque o indivíduo pagava acreditando que teria o céu como herança e quando acordava do outro lado da eternidade estava perdido e perdido eternamente sem Cristo Jesus. Já imaginou? Você já imaginou quantas pessoas, as milhares de milhares, que foram perdidas, que embarcaram nessa situação, crendo que pagando teriam vida eterna, que entrariam nos céus de Deus, e ao morrerem, ao abrir os seus olhos em frações de milésimo de segundo, se encontravam numa situação totalmente diferente e perdidas, sem Cristo, sem Deus, sem salvação, sem vida eterna e perdidos por toda a eternidade, porque creram na doutrina do purgatório que Roma engendrou e criou para, infelizmente, por causa do dinheiro, lucrar. Essa heresia e premissa falsa criada por Roma entre o século XII e XIII, na área medieval da história do cristianismo, falava-se que o purgatório era um imenso caldeirão flamejante com duas distintas situações. Quais? Imagine, um caldeirão, eu tenho um copo aqui. Isso seria o caldeirão. Nas bordas, na parte superior, onde o calor é menos, porque aqui passa um ventinho, um oxigêniozinho, aqui ficariam as bichinhas, as coitadas das crianças, que pouco pecam, que só trazem em si o pecado de Adão. Como as crianças não pecam muito porque são crianças, então eles colocavam as bichinhas das crianças aqui nas bordas. Então, isto é, no caldeirão do purgatório, em cima, onde o calor era menos, ficariam as crianças. E no fundo do caldeirão, ficariam os adultos, os pais. A palavra do latim, limbos, significa uma situação de um grande caldeirão. Aqui seria, do latim, da Vulgata, seria limbus infantos. Essa palavra vem da Vulgata, do latim. Limbus infantos, que é infantil, crianças. Ficariam as crianças. E lá no meio, dentro, no pior de todos os calores, onde queimava mais, ficariam o limbus patrum dos pais. Você já imaginou? Que loucura terrível!
Assim, Roma iludiu muita gente com essa história do limbus infantos e do limbo patruns. Eu gostaria que a nossa ajudadora aqui nos comentários passasse para mim aí Mateus 18, 3. Vamos entender melhor no texto bíblico. Mateus 18, 3. E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Você já imaginou? Limbus infantos, seriam as bordinhas do caldeirão. O texto diz: se você não se fizer como uma criança, não pode entrar no reino dos céus. Quem disse foi Jesus. Ele deixou bem claro que as crianças têm livre acesso aos céus, porque são puras. Você já viu criança pecando? Criança não peca. Criança não tem volição, isto é a palavra do grego, vontade própria. Ela não tem desejo, ela não tem nada. A criança não tem, ela não desenvolveu esse desejo, essa vontade, essa volição. O adulto sim, porque tem consciência. E Jesus, conhecendo isso, a natureza da criança, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não vos embaraceis. Nós vamos dizer isso agora, porque dos tais é o reino dos céus. Aquele que não se fizer como uma criança, não pode entrar no reino dos céus. Mas a doutrina do purgatório que Roma criou, diz que as crianças teriam que ir por purgatório, ser purgadas, expurgadas, tirar os seus pecados, se purificarem nas bordas do caldeirão, queimar menos, queimar pouquinho, sair tostadinha só. Entendeu? Uma doutrina aberrante, terrível, mentirosa, fraudulenta, que enganou muita gente. Até porque hoje, você sabia que hoje Roma não toca muito no purgatório? Você sabia que a doutrina romana hoje, raramente ela fala em purgatório, porque as pessoas hoje não se deixam levar com facilidade com essas baboseiras, essas mentiras do passado, da época medieval, em que Roma iludia as pessoas com as suas histórias, como diz lá em Pernambuco, história de Trancoso, que ninguém acredita. Mas acreditaram no passado. E Patrícia, lê aí Lucas 18, de 15 a 17. E traziam-lhe também meninos, para que eles lhes tocassem. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Eu fico às vezes aqui assim, olha, bestificado. Você sabe por que as pessoas, elas não tinham esse conhecimento das Sagradas Escrituras? Porque Roma não permitia que as pessoas tivessem acesso à Bíblia, porque a Bíblia era uma raridade naquela época. Entre o século 11, 12 e 13, Roma não permitia que as pessoas tivessem acesso à Bíblia, e era uma raridade, era proibido ter Bíblia. Eles não deixavam, eles rezavam as suas missas no latim. O culto deles, a missa deles, era no latim. E você sabe latim? Você não sabia nem o que se dizia na missa, porque era como se você estivesse falando em alemão. Você não entendia nada, porque só eles conheciam o latim. Os eruditos, os teólogos, os padres que estudavam, eles conheciam o latim, mas ninguém sabia o latim. Era uma língua difícil. Poucos tinham acesso ao latim, a não ser os estudiosos, os estudados, conheciam o latim. Então se rezava as missas em latim para que ninguém tivesse acesso à verdade, e era proibido ter acesso à Bíblia. Se fazia aquele catecismo, aquele velho catecismo que você conhece,
E ali se colocava as missas, os cantos gregorianos, e se fazia aquela coisa e ninguém sabia o que estava acontecendo e ninguém tinha acesso à verdade. Jesus certa vez disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que as pessoas erram? Porque não conhecem a verdade. Porque se conhecessem a verdade, não errariam, não cometiam erro. Lá atrás, no Antigo Testamento, está escrito assim: o meu povo se perde por falta de conhecimento. E por falta de conhecimento, as pessoas se deixam levar. Mas hoje as pessoas estão espertas no meio da comunicação, das redes sociais. Aí fica mais complicado você acreditar em qualquer baboseira que se invente. Hoje as pessoas são mais crânios. O psique dela, o entendimento delas é mais apurado. As pessoas estão num patamar hoje mais elevado de conhecimento e de sabedoria. Não se deixam enganar por qualquer baboseira que se invente. Continuando, para que nós possamos dar sustentação às nossas palavras e à nossa palestra, eu vou pedir aí a Patrícia para ler Lucas 16, do 22 ao 31, uma leitura um pouco mais extensa, mas como ela tem uma leitura dinâmica, então vamos ver aí o que está escrito em Lucas 16, os versos de 22 a 31. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os seus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe ele: Rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes destes testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Purgatório sem futuro, purgatório mentiroso. Veja bem, essa ideia mentirosa é desfeita nesse texto que nós acabamos de ouvir, de Lucas 16, 22 a 31. 2 pessoas morreram, um era rico, não quer dizer que é porque é rico, não tem nada a ver, tem pobre que é uma desgraça. Tem pobre que não vale uma cocada, entendeu? Não quer dizer que só os ricos vão ir para o inferno e os pobres do céu, não tem nada a ver. Riqueza aqui não tem nada a ver, tem pessoas que são ricas e sabem administrar a sua riqueza e tem a Jesus, tem pobre que não tem nada e é um desgraçado em todos os aspectos. Não é verdade? Às vezes não querem nada com a vida espiritual. Então veja bem, mas a história disse nessa história verídica, que não é parábola, eu quero deixar bem claro aqui para os pregadores, aqueles pregadores, principalmente das linhas cristãs, evangélicas, que andam anunciando, que andam pregando nos púlpitos de igreja, que isso, a parábola do rico e Lázaro, não é não, meu irmãozinho, tá certo? Vai estudar mais a palavra, aqui não tem nada de parábola, o rico e Lázaro não é parábola, é uma história verdadeira, verídica, aconteceu literalmente, integralmente, até porque, eu quero deixar bem claro aqui, nenhuma parábola, nenhuma citada por Jesus em lugar algum dos evangelhos, Jesus usa em parábola nome próprio. Sabia disso? Atentou para isso? Irmãozinho, não é parábola. Parábola não se usa nome próprio.
E aí, entre essa história do rico e Lázaro, tem Lázaro, nome próprio, tem Moisés, tem Abraão. Não é parábola, foi uma história verdadeira. Se você possuir uma Bíblia original como eu tenho, você vai ver que está escrito assim: o rico e Lázaro, e não parábola. Parábola sempre, a conotação é assim: houve um homem, um jovem que deixou a casa, o filho pródigo. Quem é o filho? Não cita nome, meu irmão. Tá certo? Então nunca mais diga que a história de Lázaro e do rico foi uma história, era uma parábola, mas uma história real e verdadeira, aconteceu. Então o que acontece? Nessa história citada, descrita por Jesus, 2 homens morreram. Primeiro o rico, e depois, primeiro Lázaro, e depois o rico na sequência. Lázaro foi levado para o seio de Abraão. Como eu estou dizendo, a parábola é uma coisa, história é outra. Parábola não usa nome próprio, entenderam? Parábola é parábola, história é história, é algo literal, é algo que aconteceu. Então, o rico estava no Hades, isto é, no inferno, consciente, enquanto Lázaro estava no seio de Abraão, aquela pessoa pobre. Ele estava consciente, não estava no inconsciente, como muita gente prega por aí, algumas correntes doutrinárias, que quando a pessoa morre, fica no inconsciente. Não. Primeiro que o rico estava consciente, ele estava sabendo e ciente que estava em tormento no Hades, no Sheol Hades, a palavra Hades do grego, que quer dizer inferno, do hebraico Sheol, ele estava no Sheol Hades, em tormentos, e ele vendo mais em cima, no paraíso, no seio de Abraão, a Lázaro, mandou que Lázaro tocasse com a ponta do dedo em água para refrescar a sua língua, porque estava em tormento. E Abraão citou algo para ele. Havia uma grande diferença de lugar e também um grande abismo. Quem está aí do lado que você está, na perdição, não pode passar para cá, nem os de cá para lá. Ele conheceu Abraão. Ô pai Abraão, manda aqui Lázaro. Quem disse a ele que era Abraão? Como ele sabia que era Lázaro? Ele conhecia Lázaro, que era da mesma cidade onde ele morava. Ele estava em tormento, reconheceu Abraão, o pai da raça judaica, reconheceu a Lázaro e reconheceu também algo interessante. Ele estava preocupado não só com a situação dele, como estava preocupado com os irmãos que ele havia deixado lá na terra. Eu tenho 5 irmãos. Se o Senhor mandar alguém pregar para eles, eles se convertem e não vêm para esse lugar de tormento, aonde eu estou, lugar onde eu estou sofrendo. E Abraão disse: ora, lá na terra tem Moisés e os profetas, citou o nome de Moisés. Se ele não ouve a Moisés e os profetas, tampouco há de ser persuadido a crer se um morto sair daqui e pregar. Ora, se você não crê em quem está vivo, vai acreditar em quem já morreu? Então veja a situação, uma situação distinta. Ele não estava no limbus patrum, ele não estava no purgatório, ele foi direto, no momento em que ele faleceu, morreu, ele foi direto para o Hades, Sheol Hades, para o inferno, onde se encontrava em tormento e não no purgatório. Então esse texto que acabamos de ler aqui descaracteriza totalmente a questão do purgatório. Não existe purgatório. A Bíblia diz: depois da morte segue-se o juízo. Acabou. Se saiu daqui sem certeza de vida eterna, está perdido, e perdido eternamente, sem Deus, sem salvação e sem Jesus. Eu gostaria que a nossa irmã aí, a nossa Patrícia, lesse aí 5:12 de Romanos. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por isso que todos pecaram, porque a morte entrou no mundo, a saber, do primeiro homem, Adão. Adão pecou, e como nós
viemos dele, descendemos dele, ele passou o pecado, o micróbio do pecado para nós. E nós passamos a ser também pecadores mortais. E Eclesiastes 12:7 que diz: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ora, aqui o texto de Eclesiastes, do pregador, de Salomão, que escreveu esse texto, ele diz o seguinte: o homem depois da morte, depois que fecha os olhos, o corpo vai para a sepultura, ser comida pelos vermes. O corpo vai ser comido pelos vermes no pó da terra, porque ele é pó e ao pó ele torna, ele é barro, e o espírito que não é dele volta a Deus. Ora, por que o escritor aqui, ele não disse que o indivíduo ia para o purgatório? O corpo volta para o pó, de onde veio, e o espírito retorna a Deus, que o deu, porque quem nos deu o espírito de vida foi Deus, que soprou nas narinas do homem e o homem passou a ser alma vivente. É uma propriedade dele, volta para ele. Não vai para o purgatório, não vai passar por purificação coisíssima alguma, até porque eu digo, Jesus, ele disse antes de ser entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado, ele foi à procura dos seus discípulos que estavam ali no momento, e eles encontrou-os dormindo. E ele disse: vocês não sabem velar comigo, orar comigo um instante? Nesse momento em que eu estou sofrendo, você entregue para ser preso e crucificado? Orai para que vocês não entrem em tentação. A carne para nada serve. A carne é fraca, mas o espírito está sempre pronto. Ninguém precisa passar por purgatório para purgar espírito, não, porque o espírito está sempre pronto. Não tem um arrumadinho nem ajeitadinho, não. E o texto de Lucas 16, 22 a 31, eu gostaria que Patrícia lesse. Lucas, Evangelho de Lucas, o texto de Lucas, não foi e não é uma parábola, isto é, não precisa ler não, li agora há pouco. Não é uma metáfora, não é uma comparação, não é uma tipologia, não é uma mitologia. O texto é totalmente verídico e literal. Foi uma história real que aconteceu e Jesus passou para a gente essa história que havia ocorrido naquela época. Não na época de Jesus, mas naquela época, alguns anos passados, havia acontecido isso. E quer que eu lhe diga? Algumas igrejas evangélicas, infelizmente, estão inseridas, tá certo? No contexto dessa mensagem. Porque não pregam, não ensinam purgatório, mas na premissa de que precisam ter uma vida melhor, naquele velho evangelho do dinheiro, ou seja, naquele evangelho da prosperidade, eles anunciam que você, para ser abençoado, você precisa fazer, você precisa vender a sua propriedade, você precisa dar e dar, você precisa... Isso não deixa de ser uma forma de extorquir fraudulosamente dinheiro das pessoas. Qual é a diferença que há do purgatório que Roma pregou para aqueles que anunciam o evangelho da prosperidade? Né? Aí você faz um templo suntuoso, muito bonito, muito lindo, e você faz e você traz tudo que é de coisa, não é? Você traz da fogueira santa de Israel, areia santa de Israel, água do Jordão, você traz tudo que é desse tipo de baboseira para conseguir o vil metal. E assim você muitas vezes irrica ilicitamente. Você traz o paninho para botar na cara, que hoje o coronavírus está matando, e você paga ali 100 ou 200 reais pelo paninho para botar no rosto, não é? A água santa abençoada, a areazinha que veio de Israel, uma lascazinha da cruz de Jesus que eles encontraram em algum lugar, ou uma espinheira santa que formou também a coroa de espinho de Jesus, e aquele espinho você paga uma fortuna.
É esse tipo de evangelho da prosperidade que você só prospera se você der alguma coisa. De graça recebeste e de graça dai. O evangelho é gratuito. O dom da salvação é gratuito. Não vem de nada que você faça, não vem das suas obras, de nada, de nenhum predicado seu que você faça para adquirir. Jesus te deu gratuitamente. Amém? Estamos encerrando dizendo que a doutrina do purgatório não leva a nada, porque é uma verdadeira mentira. E se Deus nos permitir, sábado estaremos aqui com um novo assunto que você com certeza vai gostar. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.